o programa todo dessa foto, né? A foto de um bebê com um DIU enroscado assim nos cabelinhos, que viralizou aí na internet, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos e depois disso, muitas mulheres que usam, né, esse método para evitar a gravidez, ficaram preocupadas. E a gente vai voltar a conversar aqui com a doutora Mari, que quem ligou agora o televisor já estava aqui com a gente desde o começo do programa, e agora ela volta para tirar as dúvidas, né, sobre o DIU, porque eu acho que a mulherada que usa o DIU ficou preocupada. Assusta para um pouco, ficar, né? ou não é? Ainda uma foto assim com o bebê, parece que vai machucar, né, a cabecinha do neném, então assusta um pouquinho mais. Pode acontecer do DIU falhar? Isso é comum ou são casos assim esporádicos? São casos esporádicos, mas todo método anticoncepcional tem o seu risco de falha, né? Eu sempre brinco que o único método 100% é não fazer nada. A partir do momento que ocorre o ato sexual, mesmo que ela use algum método, existe a chance sim de uma gravidez. E de todos os métodos que a gente sempre divulga, que o médico indica, tem um assim que seja mais eficaz ou não? Tem. Hoje em dia o mais eficaz de todos, com uma taxa de 0,1%, é o implante. Depois vem a vasectomia com 0,2%. Depois vem o DIU medicado com hormônio. O implante como é, doutora? O implante ele é um plásticozinho, um tamanho de um palito de fósforo que libera hormônio. Ele é colocado no braço da paciente, libera hormônio e esse hormônio faz a anticoncepção. Que bacana. É bem interessante. E a gente tem os DIUs medicados com hormônios, né? Esse DIU que tem na cabecinha do neném na foto, ele é o DIU de cobre. Então, ele é o DIU que é menos seguro do que o DIU medicado com hormônio. A gente fala que o DIU de cobre, a taxa é de 0,6%. E o DIU de hormônio é 0,3%. O de hormônio que a gente conhece é o que eles chamam de Mirena. Isso, que é o nome comercial. O Mirena, no caso, é a marca. Ele é medicado com levonorgestrel, que é um tipo de progesterona. E essa progesterona é liberada dentro do útero. Já o de cobre libera íons de cobre, que faz a função de eliminar, diminuir a população de espermatozoide, faz uma reação inflamatória dentro do útero e isso faz com que evite a gestação. Já o de hormônio é a parte hormonal. Com esse DIU de hormônio, a mulher não fica menstruada, não tem o ciclo. Não, esse hormônio. E com o outro? Esse hormônio, o DIU de hormônio, quando libera esse hormônio intrauterino, faz com que a camada de dentro do útero que ocorre a menstruação, ela afine, então a mulher acaba não menstruando, porque não produz aquela camada, e isso é muito bom, né, Flávia? Porque até evita doenças como endometriose, miomas, até mesmo câncer de endométrio. E já o DIU de cobre, ele libera o cobre dentro do útero. Então, algumas mulheres aumentam até o fluxo menstrual, aumentam as cólicas, porque essa liberação desse íon, né, desse metal intrauterino provoca essa reação, então isso pode realmente aumentar o fluxo da paciente. E a gente coloca o DIU, geralmente a duração são 5 anos, né? O de cobre são 10 anos, 10, e o Mirena, né, que é no caso o nome comercial do DIU medicado com hormônio, são 5. A pessoa está identificando com o de hormônio porque é o que eu utilizo, acabei tendo mais informações sobre esse. Mas a gente tem que voltar ao médico para dar uma olhadinha, assim, tá tudo ok? Sim, quando a gente coloca um DIU, seja ele com hormônio ou de cobre, a gente recomenda que a paciente, principalmente no primeiro ano, que é quando ocorre o risco maior, que ela procure realmente acompanhamento médico. O exame de ultrassom é muito importante, principalmente no DIU de cobre, porque a eficácia dele está muito relacionada com o correto posicionamento dele dentro do útero. Se esse DIU ele baixa um pouquinho na cavidade uterina, ocorre o risco realmente dessa paciente engravidar com mais facilidade. Então, o exame vai nos mostrar se está tudo correto para evitar uma gestação. Então, a gente não pode colocar o DIU e esquecer, né? Não dá. E como tem pacientes, às vezes, colocam e nunca mais aparecem para uma avaliação, para um exame de ultrassom, e aí voltam grávida muitas vezes, né? Então, é importante realmente o acompanhamento. Viu só, gente? Então, coloca em prática na sua casa as dicas da doutora. Não é colocar o DIU, esquecer, voltar só depois de 4 anos e meio, né? Não, com certeza. Porque é o correto posicionamento, né? A gente tem medidas cientificamente, com estudos comprovando qual é a medida segura para que esse DIU esteja dentro da cavidade para evitar uma gestação com eficácia. Obrigada pela participação. Muito obrigada, hoje aqui no Ver Mais, doutora. Obrigada, Flávia.